Olá, estamos começando o nosso Agropauta Técnica Pecuária, estreia aqui no canal do Agropauta TV, o canal da AgroEffective no YouTube. A gente já teve o Técnica Agrícola na semana passada, agora o Técnica Pecuária. Esses dois assuntos vão se revezando sempre na nossa faixa aqui da terça-feira. E a gente vai conversar hoje sobre os manejos e as dicas para a questão das pastagens de inverno para o gado leiteiro. E a gente recebe aqui a médica veterinária e também técnica da Gadolando, Iris Beatriz dos Santos. Iris, prazer te ter aqui conosco. Um prazer, eu que agradeço pelo convite. Bom, Iris, o que a gente pode falar assim, nesse início do que o produtor precisa ficar atento aí na questão das pastagens? A gente sabe que é um assunto bem importante, ainda mais num momento de alta de custos, de problema de estiagem. Inclusive o presidente Marcos Tang vem falando bastante sobre isso e se colocando que a pastagem é uma alternativa muito importante para o gado continuar a sua alimentação, a sua dieta. Sim, eu acredito que o produtor ele tem que primariamente levar em conta a localização da propriedade, né, a questão da variação de temperatura ao longo do ano. Aqui no estado do Sul, por exemplo, a gente tem uma característica que é a questão de extremos, né? O verão é muito quente, o inverno é muito frio. Então, qualquer produtor, independente da criação, se for gado de corte ou leite, ele já tem que ter em mente que isso vai acontecer. É algo corriqueiro que acontece todo ano. E a ideia é não ser pego de surpresa, né? Então, é importante tu manter a produção do pasto durante todo o ano, para evitar o máximo possível o déficit forrageiro, que é quando tu não tem produção, né, das forrageiras a campo, e também fazer sempre com que haja a produção da forragem ali e garantir que seja com qualidade, né? Porque, na verdade, o consumo dos animais, ele vai ser proporcional justamente à qualidade e à quantidade da matéria seca que está sendo cultivada. Então, eu acredito que esse é um dos principais pontos, é saber administrar, né, o que tu tem, o campo que tu tem, as sementes que tu tem à tua disposição, com essa questão da variação da temperatura e, claro, da criação também. No caso, a gente fala aqui principalmente da criação do gado de leite, né, e o produtor ele também tem que saber que também o consumo dos animais e a necessidade nutricional deles também vai variar durante o ano, né? Então, é toda uma questão de ajuste, na verdade. Tu associar justamente essa necessidade nutricional com a disponibilidade da matéria seca que tu vai ter a campo. Então, eu acredito que essa é, principalmente assim, é a base, né, quando se começa a pensar em cultivos forrageiros, né? Eu tenho aqui como exemplo principalmente o Rio Grande do Sul, mas isso é algo que vai variar também conforme os estados, né? Então, é uma coisa que não é regra, digamos assim. A administração é regra, só que como tu vai fazer ela é que vai variar. Então, eu acredito que esse já é o ponto inicial, né? O ponto de partida, para daí o produtor saber, né? E saber também quais atitudes que ele vai tomar e como que ele vai se programar. Então, eu acredito que seria bem por aí mesmo essa questão, né? O pilar, digamos assim, desse assunto que a gente está discutindo agora. Bom, e a gente tem também toda a questão que é importante da escolha, né, das pastagens, das forrageiras também, né? Claro que tudo depende muito aí, como falaste, de região, de adaptação aí do produtor. Quais são as principais escolhas que o produtor deve ter, pode escolher nesse caso da escolha da pastagem da forrageira que ele vai utilizar? Sim, a gente tem então os dois grupos, que seriam as gramíneas e as leguminosas, né? É interessante que o produtor ele faça um consórcio entre as duas, ou seja, por exemplo, ao invés de ele plantar só o azevém, planta junto talvez uma gramínea, como por exemplo a aveia branca ou a aveia preta, né? Porque isso forma um consórcio, né, como eu citei anteriormente, mas essas forrageiras elas vão se complementar. Então, muitas vezes tu tem uma produção de matéria seca maior quando tu faz uma associação, um consórcio, do que quando tu usa simplesmente a adubação. Então, a gente tem como exemplos, principalmente aqui no estado do Rio Grande do Sul, a aveia branca, a aveia preta, o azevém também, e além disso também vai algumas outras leguminosas, como principalmente o trevo branco e o trevo vermelho.
Então, é toda uma questão do produtor ele ver o que se adapta melhor ali na região dele, né, e fazer essa escolha. Mas essas que eu citei são as principais utilizadas aqui no Rio Grande do Sul. E a partir daí que o produtor sabe quais que ele tem à disposição, é que ele vai tomar a decisão de qual que ele vai utilizar, né? Mas tem que levar em conta também, como eu falei, essa questão da produção e da época do ano. A gente tem, por exemplo, que o trevo branco ele é muito resistente a variações na temperatura, variações do clima, e além disso ele também é resistente à utilização de consórcios. Então, tu usa ele com azevém, por exemplo, já é muito proveitoso. Então, e a partir daí a gente segue, né? Eu dei esses exemplos, são os principais aqui do estado, mas muitas vezes vai variar um pouco, né, de uma região para outra, a questão do preço também, muitas vezes acaba interferindo, mas a ideia é tu justamente deixar de ser muito dependente, né, diminuir ao máximo o uso de suplementação, né, e até mesmo a questão da adubação também, porque, por exemplo, a gente tem esse grupo das leguminosas, que são plantas que são caracterizadas pela capacidade de fixar nitrogênio. Então, o que acontece? Quando tu faz o plantio dessas plantas, das leguminosas, junto com as gramíneas, ela consegue fazer a transferência, digamos assim, desse nitrogênio para as plantas que não fixam ele, que aí no caso seriam as gramíneas. Então aí o produtor ele já tem um rendimento melhor e maior também com relação ao uso das adubações, como por exemplo o próprio nitrogênio, né, que já vai estar sendo ali reaproveitado no próprio pastejo sem precisar da aplicação exógena. Então, eu acredito que também é bem esse caminho a ser tomado, mas é como eu disse, varia de região para região, dos preços também, às vezes tu tem uma flutuação ali durante o ano, né, que às vezes uma semente está saindo mais cara numa época, outra já está saindo mais barata, então vai todo um jogo de cintura ali do próprio produtor, para ver o que vai ser mais rentável para ele. Outra questão, né, que é importante também frisar é a questão que nós vivemos no Rio Grande do Sul, um clima totalmente atípico muitas vezes, né? E isso é importante, Exato. o produtor tem que ficar de olho até buscar, de repente, alguma variedade que seja mais resistente a problemas que o clima possa trazer. Sim, principalmente porque aqui no Rio Grande do Sul, muitas vezes o nosso inverno, muitas vezes não, ele é muito frio e ele tem épocas de seca, né? Quando tu tem ali a ausência de chuvas, uma pluviosidade muito baixa. Então, também é algo que tem que ser muito atentado, né? Porque é como eu citei anteriormente, o nosso estado, ele é um estado de extremos, no verão muito quente, no inverno muito frio. E ainda por cima tu tem mais a questão da duração dos dias, que no inverno é menor, então isso já interfere, porque a planta, ela vai usar como meio de sobrevivência justamente a luz, a iluminação. Então, a ideia seria justamente buscar por plantas que sejam resistentes, né, a esse tipo de característica da estação. Um exemplo, como eu citei anteriormente, seria principalmente o trevo branco, muito utilizado aqui. Mas aí, né, se segue uma lista de outras que podem ser utilizadas, mas se o produtor, a ideia principal, eu acredito que seja não ser pego de surpresa, né? Então, tu já tem ali a vivência, tu já sabe como é a temperatura, a questão da variação da temperatura e das estações da região onde a propriedade se localiza, e usar essas informações de maneira muito inteligente, né, para poder estar fazendo esse planejamento constantemente aí durante o ano. Mas eu acredito que o ponto-chave é justamente isso, é planejamento, né? Toda essa conversa, na verdade, ela pode ser resumida nisso. O que muitas vezes acaba por ser um dos pontos fracos, né, de alguns produtores aqui no estado, infelizmente. E aí o que acontece é que muitas vezes a pessoa ela não consegue administrar muito bem as informações que ela tem, né? E aí acaba culminando no fechamento de algumas propriedades, o encerramento da atividade leiteira, que é algo que a gente não quer, que a gente não busca, muito pelo contrário, né? A gente procura sempre estar elevando o padrão da produção leiteira aqui no estado, como todo o resto do Brasil. Então, eu acredito que justamente a busca pela informação e a procura por um técnico ou um outro profissional qualificado,
né, para estar ajudando aí nesse processo também é muito importante. Seja o próprio médico veterinário, o agrônomo, que tenha mais uma especialização voltada ali para a área da nutrição, para estar poder, né, estar oferecendo esse suporte para o produtor. Pois é, tocaste num ponto que é muito importante, né? Esse planejamento que o produtor precisa ter nesse momento da nutrição também, e aí a própria influência no rendimento do leite, né? Da vaca, na questão do leite. O que isso também influencia nessa questão justamente do fornecimento do leite? Sim. Quando a gente fornece uma forragem de alta qualidade para os animais em pastejo, o resultado disso ele vem justamente na produção do leite, seja no aumento da qualidade quanto no aumento da própria produção. A gente sabe, por exemplo, através de estudos, que a pastagem de azevém consorciada com a pastagem de trevo branco, ela resulta no aumento da produção de leite junto com a produção de sólidos totais. Então, é justamente isso que a gente geralmente busca, né, nas propriedades. Então, através disso, e um exemplo também que eu posso citar incluso nessa questão do planejamento, né, é que se o produtor ele não consegue trazer o rendimento necessário somente com a pastagem, daí sim lança mão de algumas outras alternativas, como, por exemplo, a própria fabricação de silagem dentro da propriedade, ou a compra, né, por fora, como muitos fazem. Outro produto que pode ser utilizado também é o próprio feno, né, para estar suprindo aí as necessidades dos animais em épocas que o produtor sabe que não vai ter de onde tirar pastagem. Então, isso também acaba entrando junto no planejamento, né? Como eu faço, eu posso fazer, e se eu não puder, quais outras opções que eu tenho, né? Por onde mais que eu posso buscar um resultado melhor para o meu rebanho. Então, isso também é muito importante, né? Muito importante se caso o produtor vê que não tem outra solução com relação justamente a essa questão do fornecimento de pastagem para os animais. Uma questão até que colocaste ali no artigo da revista Letras da Terra, da GPT, é a questão da sobressemeadura. O que é esse conceito e a vantagem que ele também tem aí para ajudar o produtor nessa composição toda em relação à questão das pastagens? A sobressemeadura, ela é uma técnica muito utilizada e ela feita da maneira correta, ela traz muitos resultados positivos para o produtor. A sobressemeadura, como ela funciona? Na verdade, tu vai ter a área de pastagem, né, que vai ser ocupada durante um período do ano com forrageiras de verão, de clima tropical, e aí, importante, que sejam, essa forrageira ela seja perene, né? Então, o que acontece? As leguminosas ou gramíneas perenes, elas passam pelo processo de semeadura natural, né? Então, ela vai ter ali um período de maior produção, e aí, durante um outro período, ela vai estar mais dormente ou com a produção reduzida. E aí, o que acontece? Em cima desse campo, tu vai e faz a semeadura de uma outra forrageira que seja anual. Ou seja, são forrageiras que elas não passam por esse processo de semeadura, né, de ressemeadura, na verdade. Então, ela vai ter ali a produção durante um período do ano, e então vai cessar, e aí para tu ter a produção novamente, só fazendo o plantio dessas sementes de novo. Então, na sobressemeadura, o que vai acontecer é justamente isso, tu usar a mesma área para plantar dois tipos ou mais, mas em questão de tipos eu digo, num período tu tem lá a semeadura perene, né? E tu justamente vai aproveitar essa flutuação da produção durante o ano para estar oferecendo para os animais forrageiras que sejam anuais, né? Então tu faz uma associação desses dois tipos. E algo importante também é que como tu vai ter ali o envolvimento dessas plantas, né, dessas forrageiras, é muito, muito importante que o produtor também faça corretamente esse processo, porque, na verdade, no final ali da época da forrageira
anual, né, que ele seria justamente durante o período de verão, de primavera, a época mais quente do ano, no final fazer o rebaixamento dessa pastagem para quando a planta perene ela vir, né, não haver o processo de competição entre as duas. Então, o produtor ele também tem que se atentar a isso, não é simplesmente plantar e esperar que as plantas, né, através desse ciclo, façam todo o trabalho sozinhas, digamos assim. Elas vão fazer, é claro, só que vai acabar tendo uma interferência ali no meio, justamente em questão da competição entre elas. Então, esse é um modo muito interessante de tu fazer a associação desses dois tipos de forrageiras, as perenes e as anuais, fazendo com que haja um revezamento, na verdade, ali durante o ano, né? Enquanto uma está produtiva, a outra já não está tanto, está ali dormente, e assim vai acontecendo sucessivamente. Então, essa é uma técnica que ela é muito utilizada, né, em muitos estados e também, inclusive, aqui no nosso próprio Rio Grande do Sul, que pode trazer um rendimento muito bom ali para o produtor durante o ano, que vai evitar ou reduzir aquilo que a gente citou lá no início da entrevista, que seria justamente a questão do déficit forrageiro, né, que é quando tu não tem a produção. Então, desse modo, tu procura manter a matéria seca presente na pastagem durante todo o decorrer do ano e das estações também. Bom, Iris, isso também vem sendo aí pauta, né, acho que da própria Gadolando, juntamente aí com seus técnicos, seus produtores. Como é que a entidade também vem trabalhando essas questões junto com seus produtores? Na verdade, a gente, como técnico, a gente faz, além do próprio registro, né, dos animais, a gente também, aliás, do registro, do controle leiteiro e também da questão da classificação linear dos nossos animais registrados, a gente também trabalha muito através da orientação aos produtores. Então, a visita do técnico, a gente procura sempre aproveitar da melhor maneira possível, né? Fazer com que o produtor também tire algo a mais da gente, do nosso conhecimento, né, para a gente poder estar fornecendo para eles justamente esse tipo de orientação. Então, a gente vai na propriedade, a gente quer conhecer um pouco melhor o local, o produtor, para saber com o que a gente está lidando ali no momento, mas também para poder estar dando esse suporte. É claro que muitas vezes não vai ser um suporte muito grande, né, porque muitas vezes os nossos conhecimentos eles se limitam um pouco, ou a gente procura também, por outros meios, talvez indicar outro profissional que possa estar presente ali na propriedade, né, com o próprio produtor, mas eu acho muito importante justamente fazer isso, levar essas ideias para os produtores, né, para eles trabalharem em cima dela, e também reforçar sempre sob a presença de um profissional da área, seja veterinário, zootecnista ou agrônomo. Então, o nosso papel como técnico, no meu caso, por exemplo, dentro da Gadolando, acaba tomando esses outros rumos, né? O que, na verdade, acaba também transformando o serviço, no geral, muito gratificante, né? Poder estar auxiliando os produtores e, às vezes, são poucos toques, assim, que eles precisam, né? Às vezes, coisa mínima, que para essas pessoas não é tão lógico, digamos assim, do que para quem estuda esse assunto em universidade e depois fora dos cursos também. Então, eu acredito que seria justamente esse o ponto, né? Isso, quer dizer, muitas vezes as pessoas têm em mente que o técnico vai lá, faz unicamente aquele serviço que ele foi chamado para fazer, como no caso os que eu citei, começando pelo registro, que é o principal. Mas não, a gente também tem que estar levando esse retorno para o campo, porque o que a gente quer é a produção, a gente quer produtores que estejam bem preparados, né, que mantenham seus animais num bom estado nutricional, e através disso a gente vai construindo junto. É todo um trabalho de equipe, na verdade, né? A gente leva a informação e aí o produtor, ele vai e faz o melhor com o que a gente está oferecendo ali no momento. Bom, Iris, importante, né, esse trabalho dos profissionais, médicos veterinários, agrônomos ou tecnistas, como falaste, nessa orientação do produtor, que quanto mais informação ele tiver para ajudar na sua gestão, ele tem essa possibilidade de aumentar seu rendimento e ter um trabalho melhor qualificado. Iris, mais alguma última consideração a fazer? A gente está encerrando aqui o nosso espaço. Também deixo aí aberto para essas últimas considerações de dicas para o produtor. Sim, eu acredito que a palavra de hoje, como citei antes, é planejamento.
né? A gente quer justamente levar essa ideia para os produtores, por mais que muitas vezes eles não saibam muito bem por onde que eles vão iniciar, mas eu acredito que deixando claro essa questão da importância da presença de um profissional dentro da propriedade já é meio caminho andado, né? E é como eu falei também, o produtor, ele está atento ao local onde ele produz, né? A questão da região, como é que as estações se comportam ali ao longo do ano, quais técnicas ele tem disponíveis, né? Que área que ele tem disponível para isso? Será que vale a pena utilizar da sobressemeadura? Será que vale mais a pena para ele também fazer um pastejo contínuo, manter os animais ali na mesma área durante um período longo? Ou, de repente, fazer um pastejo rotacionado, né, entre 3 ou mais piquetes? Ou variar apenas entre 2 áreas, entre 2 piquetes também? Então, o produtor ele tem que conhecer o local onde ele está, a área que ele tem disponível, a quantidade de animais que ele tem disponível, porque isso também é muito importante. Tu saber quantos animais tu pode colocar em determinada área. Vai faltar comida depois? Não vai. Então eu acredito não, tenho certeza, que são esses os principais pontos, né? Ter uma noção de que tudo trabalha junto, a área, os animais, o clima. Então, quando o produtor ele se mantém atento a todas essas variáveis e ele sabe administrar muito bem o que ele tem ali na propriedade, aí é o caminho do sucesso, né? E o retorno vai vir justamente na produção do leite, no aumento da qualidade, o que vai refletir no faturamento dele no final do ano. Então, esses são justamente os pontos chaves, né, aqui dessa nossa entrevista, se atentar a tudo que está acontecendo, se atentar a tudo que envolve a propriedade, né, e ter consciência de que tu precisa tirar o maior rendimento dos animais que estão ali. Então, as minhas considerações, elas são principalmente essas. Depois, questão qual forrageira vai usar, vai plantar quanto, vai colher quando, aí isso é questão de detalhe, né, que ele, como eu disse, ele vai buscar essa informação com profissionais da área, mas essa primeira luz, né, é muito importante que ele tenha, e daí para frente só vai. E também o produtor, ele tem que confiar no profissional, né, que está ali dentro da propriedade, considerar o que é dito, né, ver o que o profissional está apresentando para ele, considerar. Então, tudo tem que trabalhar muito junto em harmonia. Eu acho que isso é o principal, né, para o produtor estar aí vendendo seus litros de leite por um preço que seja rentável para ele no final do ano e recebendo também bonificações com relação a isso. Iris, quero te agradecer aqui a tua disponibilidade de estar aqui com a gente, trazer esse teu conhecimento muito importante para o produtor de leite e essas informações fundamentais para que o produtor possa se organizar, planejar e ter dentro da sua propriedade o melhor resultado. Então tá, Nestor, eu que agradeço pela oportunidade. Eu acredito que a disseminação de conhecimento é muito importante, né? Principalmente agora nesse período de pandemia que a gente vive, aproveitar dos meios que a gente tem à disposição para estar levando a informação para essas pessoas e para os profissionais que vão ser justamente a ponte entre esse conhecimento. Então eu agradeço muito a oportunidade de verdade. A Gadolando agradece também. Tá certo, a gente conversou com a Iris Beatriz dos Santos, médica veterinária, técnica da Gadolando, e a gente vai já pedir para vocês que estejam aqui com a gente, chegaram até aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o like, curta e compartilhe esse conteúdo. Além disso, também aproveite e siga a gente nas demais redes sociais, conferindo toda a nossa programação e notícias. O Agropauta Técnica Pecuária vai ficando por aqui. A gente volta em uma outra oportunidade com mais informações aqui para vocês. Até mais!